Saudações, essa é a apresentação sobre o trabalho de micrometeorologia na região metropolitana de Salvador. Eu sou Diogo Santos, sou orientando do professor Guilherme Camargo e do professor Edson Marques. E eu vou apresentar mais ou menos o que eu tenho feito nessa pesquisa. Basicamente, como vocês podem ver, a gente tem alguns equipamentos que trabalham com a coleta de métricas de dados do meio ambiente, de questões meteorológicas. Então, desde velocidade e força de vento até índices de precipitação e, sobretudo, radiação, que foi dados de radiação, que foi onde eu foquei a minha pesquisa. Então, a gente tem informações sobre radiação difusa, sobre radiação global, e a nossa intenção por trás dessa pesquisa era justamente tentar entender o comportamento dessas métricas e compará-las frente ao que vem sido desenvolvido pela literatura consagrada na área e tentar estipular modelos para o nosso caso local, que é em Salvador. Então essa instalação está posicionada no laboratório do Cienam, no prédio do Cienam, no topo do prédio, que fica na UF Baiundina. E aí esse sistema conta com esses equipamentos que servem para captar os dados, né, os sensores, e eles levam as informações para um datalogger que, por sua vez, envia elas para o computador, que é onde eu entro em cena, basicamente porque meu curso de computação ele me leva, né, a fazer análises de dados, do banco de dados, para poder gerenciar tudo isso e depois a gente conseguir gerar as métricas, as estatísticas que aí sim, né, são palpáveis de entendimento. Então tem um exemplo aqui dessa figura, que é uma figura da radiação global, e como pode ser visto, né, é um gráfico que está assim completamente bagunçado, com traços assim muito distantes, com amplitude muito grande, que não condiz com o que é captado de fato. Então, foi necessário primeiro fazer uma organização do banco de dados, porque algumas variáveis tinham nomes diferentes para a mesma, outras variáveis estavam alocadas em uma coluna que era de outra variável. Então, primeiro foi necessário fazer uma organização dessa base, deixar cada coisa direcionada de fato ao que se refere. E só depois disso a gente pode passar para a segunda etapa, que se refere às calibrações, aos refinamentos e às implementações dos controles de acordo com a literatura consolidada no campo. Então, vale ressaltar que a gente tem esses dados, o acompanhamento geral funciona desde 2016, mas para a radiação a gente está analisando dados desde 2019, então são aproximadamente 5 anos de dados, o que gera uma massa muito grande de dados, muitas linhas para serem analisadas. Então, essa é a parte que demanda mais tempo, né? Não necessariamente pela complexidade, mas porque tem muita coisa para ser feita. E aí, feita essa parte da organização, a gente consegue passar para as calibrações, porque cada sensor precisa ser calibrado de acordo com a constante que vem de fábrica. A gente consegue retirar e identificar dados espúrios com mais facilidade, e a gente também consegue implementar os controles, como eu citei, né, da literatura, que vem tanto de autores como Escobedo, quanto de autores como o Journet. E a partir disso a gente consegue fazer um gráfico, né, muito mais fluido, muito mais correto, e compará-los com o que de fato existe. Esse é um exemplo de um gráfico que tem as 3 radiações, a global, a difusa, direta, plotados, né, com base no KT, que é a constante de transmissividade atmosférica. E, por fim, a gente conseguiu fazer outros gráficos também muito semelhantes aos gráficos que já existem. Essas estatísticas elas só são possíveis por conta dessa análise toda que foi feita, esse cuidado, tratamento dos dados. E aqui a gente também tem o que eu mostrei anteriormente, na mesma forma, só que em formato de histograma. E aqui nós temos as métricas das radiações no Blocksploit, que condiz justamente com as estações do ano. Então, em janeiro, dezembro, mais ou menos, ele está maior, e aí a radiação chega mais raio de sol, né, porque tem menos nuvem, menos chuva, e aí no meio do ano ele vai diminuindo.
E aí é basicamente isso. Obrigado.